Senhores telespectadores, hoje viemos a Évora. Como vê, estamos diante do templo romano, um templo a que se chama Templo de Diana. É um templo romano que marcava o centro da cidade romana. Imaginem que à volta do templo havia nem mais nem menos que um espelho d'água. Quando andavam aqui a escavar estes buracos, apareceu uma mão feminina que segura algo. Os arqueólogos, cada um diz sua coisa, eu por agora ainda não sei bem o que é. Isto lembra muito aquela nossa ida à Figueira de Castelo Rodrigo. Lembram-se daquele templo das águias? E aquela mão tornou possível identificar o templo como um templo a Juno, a deusa mãe, a fertilidade da terra. Eu acho que esta mão permite pelo menos esta hipótese. Quem sabe se este templo não seria a Juno? Ou quem sabe a Ceres, porque a Évora também se chamou Ébora Cerealis. Depois foi conquistada no tempo de Dom Afonso Henriques e passou a ser uma cidade cristã e não voltou a cair nas mãos dos mouros. Évora, no século XVI, era a cidade onde estava a corte. Ainda hoje está cheia de vestígios dessa época gloriosa. Uma série de instituições têm preservado religiosamente o património de Évora. E Évora está, ano após ano, mais bonita, com relíquias históricas mais numerosas. Foi aqui, no antigo Paço dos Emires, que se veio instalar Dom Afonso Henriques. Por aqui passaram Dom Sancho I, Dom Afonso II, Dom Sancho II, Dom Afonso III Bolonhês, Dom Dinis, Dom Afonso IV, até ao reinado de Dom Duarte. Isto foi o Paço Real. Esta sala em que estou a falar tem tetos da época do Conde de Basto. Foram pintados por um pintor de Évora em 1578. São, portanto, contemporâneos do Camões. O pintor pintou no teto cenas que vêm nas Metamorfoses do Ovídio, cenas que inspiraram o próprio Camões. A pintura que chegou até hoje é rigorosamente a da época camoniana. Ali, por exemplo, vem a Princesa Danae. A Princesa Danae está ligada a uma história mitológica. Os navios eram exatamente iguais aos que levaram e trouxeram Camões da Índia. Ali está a Egina. É uma divindade da mitologia grega que está pintada exatamente com os trajes das damas que Camões conheceu. É a Egina que abre os braços para um fogo em que se transformou o seu amante Zeus. Foi aqui, nesta casa, que esteve o jovem rei Dom Sebastião. Saía ali por umas escadinhas para ir à universidade que o tio dele, cardeal Dom Henrique, tinha fundado.
Foi uma universidade que durou precisamente 200 anos. Foi criada em 1559. É uma universidade da Companhia de Jesus, isto quer dizer, da Contra-Reforma. Daqui partiram os missionários que difundiram a cultura europeia por todo esse largo mundo. Mas veio o século XVII, muda tudo. É uma visão nova do mundo que surge e a Companhia continua agarrada ao seu posto. Nós não mudamos. O ensino da Companhia de Jesus, no século XVIII, está desatualizado. Tudo muda. Já o grande Camões dizia que o mundo é composto de mudança. Portanto, quem não souber mudar, arrisca-se a ficar fora do mundo. Não foi por isso que a universidade foi extinta. Foi porque o Marquês de Pombal pretendia realmente ter o exclusivo, enfim, do poder. E a Companhia de Jesus tinha muita influência junto do rei, porque os confessores do rei, da rainha, das grandes figuras da corte, eram quase todos da Companhia de Jesus. Isso fazia com que houvesse, de certo modo, dois poderes rivais. O poder do primeiro-ministro e o poder da Companhia de Jesus. Pombal resolve isso expulsando a Companhia de Jesus. Isto esteve muito tempo abandonado e depois teve muitas utilidades. Isto foi quartel, foi casa-pia, muito tempo foi liceu. Essas salas são interessantes e por uma razão. Dom João V tinha um filho ilegítimo e mandou-o estudar para aqui. Mas é claro, como era filho del rei, mandou-lhe fazer uns aposentos solenes, quase um palácio, para o menino estudante, e mandou decorar toda a universidade. E é nessa altura que manda fazer azulejos de acordo com aquilo que se ia ensinar nas aulas. Nesta sala ensinava-se filosofia. Ali na tribuna o professor lia a sua lição e nos bancos, aqui à volta de toda a sala, os estudantes escreviam rapidamente o que o professor lia. Nessa altura não havia carteiras. Mas o interesse das aulas está em que os azulejos representam cenas que se relacionam com a matéria ensinada. Num dos casos está ali o Aristóteles a ensinar o imperador Alexandre Magno. Aqui mostram-se já aspirações de produção industrial. Isto é um tear movido já à manivela que move todos estes fusos. Além, estão a destilar essências industriais. Aqui mostra-se uma experiência, é a força do vácuo. Isto é o famoso globo de Magdeburgo, está a ser puxado por várias pareiras de cavalos. Realmente ainda hoje o vácuo tem muita força, podem crer. Daquele lado é uma aula de desenho, vêm-se os discípulos a desenhar um modelo. Esta é a biblioteca onde os alunos estudam e onde se expõem aqui alguns dos livros publicados pelos professores da Universidade de Évora. Estou agora a falar-lhes no Palácio Vimioso. É aqui a sede do Departamento de História. O Palácio Vimioso está ligado a aspectos muito importantes da nossa história. O primeiro conde, Dom Francisco de Portugal, foi feito conde pelo rei Dom Manuel em 1515 e era filho do bispo de Évora. Talvez por isso este palácio está mesmo junto da catedral, porque eu suponho que aqui residiria o próprio bispo. Mas quem ficou na história foi o 13º conde, porque andou abraçado à Severa. Da Moraria, da Rua do Capelão, cantava ao fado
E a certa altura, essas rapariguitas da vida, enfim, a moral burguesa escandalizava-se com elas e o governo mandou metê-las todas em ruas próprias. Elas protestaram e aí é o 13º Conde de Vimioso que diz, não, isso não pode ser, e pegou na Severa e parece que viveu em companhia dela. E a Severa passou, de certo modo, à lenda em Portugal. Estou no que resta de um antigo convento. Era o convento do Calvário. E neste convento passou-se a história do bichinho de conta. O Marquês de Pombal aproveitava o facto de ser um homem com um enorme poder para casar os filhos com as mais ricas herdeiras do reino e, quando chegou o segundo filho, ainda era um bocado garoto, resolveu casá-lo com uma menina muito rica, uma Isabel Juliana de Sousa Coutinho, só que a rapariga namorava um parente, Dom Alexandre de Sousa Holstein, e portanto disse, não caso. O Marquês não casa, quem é a menina para me dizer que não? Mandou-a levar à força, chamou logo ali o irmão, o Monsenhor Paulo de Carvalho, inquisidor-mor no reino de Portugal, e foi ele que os casou. Só que aí a Isabelinha disse, eu não aceito este homem. E de tal maneira se conduziu que o marido não conseguiu de todo em todo consumar o casamento. É então que o próprio Marquês de Pombal, já muito aborrecido, dizia, o que é que o rapaz há de fazer? Ela porta-se como um bichinho de conta. Como sabe, o bichinho de conta fecha-se sobre si mesmo e não há nada a fazer. É o Marquês quem decide pedir a anulação do matrimónio com o fundamento de que não estava consumado. É claro, com o poder do Marquês de Pombal, rapidamente as autoridades anularam o matrimónio, mas aí disseram, bom, mas a menina não julgue que se fica a rir. E trouxeram-na presa para este convento. Fecharam-na numa cela com grades e de onde só via a luz que vinha do alto. Esteve aqui 5 anos, sem receber visita alguma e sempre com recomendações, vê lá, minha filha, arrepende. Até que, em 1777, é o próprio Marquês de Pombal que perde o poder e a Isabel pôde sair aqui da sua dolorosa prisão de 5 anos. O noivo continuava à espera dela. Casaram, ele era um diplomata brilhante, foram felizes e o primeiro filho que tiveram, Pedro de Sousa Holstein, veio a ser nem mais nem menos que essa grande figura histórica que é o primeiro Duque de Palmela. Como sabem, deve-se ao Duque de Palmela o triunfo das ideias liberais em Portugal. Évora foi sempre cidade real e é exatamente por isso que tem um conjunto de monumentos tão surpreendente. Olhem, por exemplo, para essa janela, chamam-lhe Janela do Garcia de Rezende. Garcia de Rezende é uma das personagens mais fascinantes da primeira metade do nosso século XVI. Chamava-se moço da escrivaninha do rei Dom João II, isso quer dizer secretário particular. Há muitos trabalhos que se supõem ser de sua autoria. Diz-se, por exemplo, que foi Garcia de Rezende quem desenhou a famosa Custódia de Gil Vicente.
Também lhe foi encomendado o desenho de uma torre para guardar a Barra do Tejo. É a Torre de Belém. Depois não se fez conforme esse desenho, mas ele foi encarregado disso. E entre muitas coisas, desenhou esta capela onde queria ficar enterrado para sempre. A lápide tumular também é obra dele, prestou grandes serviços à cultura portuguesa. E acho que um dos maiores serviços foi a reunião de poemas que andavam de mão em mão num livro que ele chamou o Cancioneiro Geral. Cerca de 1000 poemas que vinham, alguns desde o século XIV, até poemas dele próprio. Coisas muito bonitas que, se ele não tivesse reunido naquele volume, estariam esquecidas para sempre. Olhem, aquele poema que se diz tanta vez de cor: Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão magoados, tão saudosos da partida, da morte, mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Vem ao fundo um maciço de casario, é o famoso Convento do Espinheiro. O convento tinha tido uma origem muito humilde. Andava por aí um pastor com umas ovelhas e a certa altura apareceu em Évora a dizer que lhe tinha aparecido Nossa Senhora no alto de um espinheiro. É uma árvore que realmente tem espinhos e que, portanto, sugere a coroa que flagelou Jesus Cristo, e o pastor dizia que viu Nossa Senhora e que lhe falou. A partir daí já não quis mais ser pastor. Aqui entre dois grandes penedos fez uma ermidinha e fez-se ermitão. E como isto ficava muito perto de Évora, que era uma cidade real, onde os reis estavam muitas vezes, rapidamente a ermida se tornou célebre e no século XV os frades de São Jerónimo, da Ordem dos Jerónimos, adquiriram a ermida e, em vez da pequena ermida, fizeram esta bela igreja. Pelo tempo fora foi tendo muitas modificações e o que hoje estamos a ver tem coisas do século XVI, do século XVII, do século XVIII. Mas o que esta igreja tem de notável é que é uma espécie de panteão da grande nobreza portuguesa durante o século XVI, tempo de Dom Manuel, Dom João III, durante todo o século XVII. Os grandes fidalgos punham aqui as suas campas com os seus nomes. Muitas destas legendas ainda são escritas na letra gótica, para nós já difícil de cifrar, e julgavam que assim nunca mais se esqueceriam. Há até um caso curioso de um fidalgo, parece-me que era Rui Pérez de Távora, mas o Marquês de Pombal, quando matou os Távoras, mandou ali na campa do morto raspar a palavra Távora. Ficou mal raspada e ainda hoje se percebe. Este claustro data do século XV. Esta parte de baixo foi depois bastante modificada pelo rei Dom Manuel, que gostava muito de estar aqui, e mandou refazer a parte de baixo do claustro. Estou-lhes a falar na Misericórdia de Évora, fundada em 1499, logo no ano seguinte à de Lisboa. Esteve aqui o rei Dom Manuel, esteve aqui a rainha Dona Leonor, esteve aqui a rainha Dona Maria, esteve aqui toda a corte. Acho que eles estarão representados naquele quadro. Depois do liberalismo tiraram-lhes muita coisa, pois a tudo têm resistido. Ainda hoje as misericórdias são
uma estrutura de bem-fazer sem outra que se lhe possa comparar no país. A misericórdia representa no tempo de hoje a solidariedade. E se eu não me engano, a solidariedade é a única esperança que nós temos para o futuro. A Fundação Eugênio de Almeida foi oficialmente fundada em 1963. Em frente fica um edifício com a biblioteca, era um edifício que estava quase arruinado, transformaram isto hoje num palácio notável. Estou-lhes a falar aqui numa lógia de gosto italiano que data do século XVI, mas que foi inteiramente refeita já nas obras da Fundação. A história da Fundação Eugênio de Almeida começa com o ato de instituição, há pouco tempo, 1963, mas já vem muito de trás, porque estes Eugénios de Almeida são uma família importante do século XIX. A Fundação orientava-se em 3 direções. Uma direção social, a segunda era cultural, a terceira era a espiritual. Para isso, restaurou a Cartucha de Évora, um convento de frades São Bruno. E para sustentar aqueles, converteram 350 hectares em terras de vinho. O vinho da Cartucha é hoje um dos mais prestigiosos vinhos de Portugal. Quem pedir num restaurante uma cartucha custa praticamente tanto como o almoço. É realmente um vinho excelente, Eu não sou um apreciador muito grande, mas reconheço que um vinho destes faz o prestígio de uma região. E isto está a dar por ano lucro à Fundação, que a Fundação gasta no bem-fazer, nestes fins sociais, culturais, que estão na base do renascimento enorme que se tem verificado na cidade de Évora nestes últimos anos.